Salmos. O livro dos Salmos é formado por 150 hinos, canções e orações que o povo de Israel foi rezando e cantando ao longo dos séculos de sua história. A palavra salmo vem do grego, que quer dizer canto acompanhado com instrumento musical. A coleção desses 150 salmos é chamada de saltério, palavra grega saltério, que indica um instrumento musical de cordas. Por sua vez, o título original do livro dos Salmos deriva de duas palavras hebraicas, Sefer Terim. Salmo 1. O Salmo 1 é o poema da Bíblia que destaca a importância de suas escolhas e como elas influenciam nossa felicidade e bem-estar. Ele descreve dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, não falta convites para pecar. Quando muitas pessoas fazem, é fácil ir com a onda e cometer os mesmos pecados, mas o pecado não traz felicidade. No Salmo 1, ele ensina que a verdadeira felicidade vem de obedecer a Deus. Quando a palavra de Deus é sua fonte de satisfação, você encontra segurança. A Bíblia compara quem é fiel a Deus a uma árvore plantada em um lugar ideal. Essa árvore dá frutos e não murcha. Da mesma forma, quando você segue a Deus, você verá os frutos de sua vida e será abençoado. Deus faz o justo prosperar. Isso não significa que se você ama a Deus, você vai ser rico. Prosperar significa ser cuidado por Deus, que cuidará de suas necessidades e receber bênçãos espirituais como alegria e paz. No Salmo 1, ele mostra que Deus é justo. Sim, às vezes parece que nada acontece a quem faz o mal, mas isso não é verdade. Os ímpios não duram muito tempo. Deus oferece perdão e bênçãos a quem se arrepende, mas Ele não deixa de punir quem ama o pecado. O pecado sempre traz castigo. As bênçãos de obedecer a Deus são muito maiores que as vantagens temporais do pecado. Deus, em nossa vida, será abençoada. Então, pontos importantes deste Salmo 1.
Como nós já falamos, o Salmo 1 é o poema que estabelece as bases da sabedoria bíblica. Ele contrasta dois estilos de vidas: o do justo, que medita na lei do Senhor dia e noite, e do ímpio, que se afasta dos princípios de Deus. Então podemos destacar 3 pontos fundamentais deste salmo. O Salmo 1 enfatiza a importância de evitarmos as más influências. Destaca a necessidade de meditarmos e nos alegrarmos na palavra de Deus. E ainda mostra que Deus está atento aos que escolhem viver em obediência à sua palavra, abençoando-os poderosamente. Quando nós obedecemos a Deus, nossa vida produz bons frutos, encontramos conforto e realização. Este salmo também nos alerta sobre a importância de não seguirmos os caminhos dos ímpios, mas sim buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Este salmo é um convite à meditação diária nas Escrituras, para podermos discernir e escolhermos o melhor caminho a seguir. Assim seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida, vivendo em harmonia com Deus e com o propósito. Salmo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os governos consultam justamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará a sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos destruir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e perecerás no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados são todos aqueles que neles confiam. Vamos assim refletir sobre este Salmo 2. O Salmo 2 fala sobre o reinado do ungido de Deus. O estudo bíblico do Salmo 2 deixa claro que esse é um salmo messiânico, mas ele não trata apenas da monarquia divina. Antes também fala do reinado davídico, como que apontando para o reinado superior e eterno do Messias. Originalmente, o Salmo 2 não possui qualquer título que indique sua autoria,
Mas no Novo Testamento, o apóstolo Pedro atribui a autoria deste salmo a Davi. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 25. Inclusive, o Salmo 2 é frequentemente lembrado no Novo Testamento, em Mateus capítulo 13, versículo 17, capítulo 17, 5, e Atos capítulo 4, versículo de 25 a 27, e Atos capítulo 13, 33. Também temos lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, e em Hebreus capítulo 1, versículo 5 e capítulo 5, versículo 5. Um esboço do Salmo 2 pode ser separado em 4 cenas principais, que de forma poética apresentam progressivamente a rebelião da humanidade ímpia contra Deus e suas implicações. A rebelião humana contra Deus e seu ungido iremos encontrar lá no Salmo 2, versículo de 1 a 3. A resposta do Senhor à rebelião dos ímpios e o estabelecimento do rei messiânico está lá nesse mesmo Salmo 2, no versículo de 4 a 6. E o governo divino neste Salmo está no versículo 7 a 9. A responsabilidade humana diante da soberania divina está lá no capítulo 2 desse Salmo, versículo de 10 a 12. A rebelião das nações ímpias contra Deus e seu ungido. Como foi dito, esse é um salmo real que tradicionalmente tem sido interpretado de forma messiânica. O salmista inicia questionando o motivo dos ímpios. A expressão enfurece os gentios significa literalmente que as nações aglomeram-se tumultuosamente. Na sequência, o texto bíblico expõe a loucura patética dos esforços humanos, pois os povos imaginam coisas vãs. Isso significa que, em sua natureza caída, o homem apenas planeja e imagina coisas vazias, sem valor. O motivo último de toda imaginação e planejamento pecaminoso é relevado no versículo 2. O salmista Davi diz que as autoridades se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido, inclusive com suas mentes cauterizadas pelo pecado. Os homens enxergam o cuidado de Deus como um jugo. Para eles, os laços de amor do Senhor são algemas. Nós iremos contar lá no versículo 3 desse salmo, lá em Oséias, no capítulo 11, versículo 4, e Jeremias, no capítulo 5, versículo 5. A palavra traduzida como ungido em hebraico é messiano. Embora aquele contexto do ungido do Senhor fosse uma referência imediata ao rei davídico, consagrado e comissionado por Deus em seu sentido final e absoluto, era uma referência direta a Jesus Cristo. O ungido de Deus, prenunciado pela casa de Davi. A igreja primitiva entendeu isso e aplicou no Salmo 2, em sua oração no tempo de perseguição. Lá em Atos 4, versículo de 25 a 26. Então o Senhor dá a sua resposta à rebelião dos ímpios. Está entre os versos 4 e 6 desse mesmo salmo. Registra a reação divina frente à rebelião humana.
O salmista diz que Deus zomba dos homens ímpios, isto é, ele os despreza. Depois o Senhor derrama sobre eles sua santa ira, levando-os à confusão. À parte de toda a conspiração humana, o Senhor constituiu o rei messiânico no santo monte Sião. Esse rei messiânico que encontra seu cumprimento final em Cristo foi prefigurado pela monarquia davídica, entronizada em Jerusalém. O monte Sião, nesse verso, faz referência à colina ao norte de Jerusalém que abrigou o templo. Às vezes, nas passagens bíblicas, toda a cidade de Jerusalém é chamada de Sião. No simbolismo bíblico, frequentemente a Sião terrestre prefigura a Sião celestial. E assim, o Salmo 2 vai falar desse governo divino. Esse versículo de 7 a 9 reflete a aliança davídica registrada em Samuel capítulo 7, versículo de 8 a 16. Conforme o Novo Testamento interpreta esta passagem e fala divina relatada nesses versos, foi dirigida ao Filho de Deus e a testemunhada por Davi como rei temporal comissionado pelo Senhor diante do seu povo. Portanto, em seu sentido pleno, essa passagem do Salmo 2 imprime o relacionamento das pessoas divinas na Trindade. Paulo de Tarso, ele é o escritor de Hebreus e aplica essa declaração como uma referência ao nascimento, à obra e à ressurreição de Jesus. Isso quer dizer que essa declaração divina não fala apenas da descendência terrena da casa de Davi, mas do Filho de Deus, o grande Filho de Davi. E a declaração termina ilustrando a fragilidade do poder humano frente à soberania divina. Ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador dos reis. Com a vara de ferro, ele reage e despedaça as nações como um vaso de oleiro. A palavra vara produz um termo hebraico, usando para designar tanto a vara usada por um pastor para conduzir seu rebanho, quanto o cetro usado como rei para reger seu povo. Também é interessante notar o contraste entre essa declaração e o comportamento humano registrado no verso anterior. Esse contraste revela muito claramente que os planos dos poderosos da terra não passam de delírios que jamais poderão desfrutar do propósito divino. Os decretos eternos de Deus são tão certos e reais que sua proclamação anula qualquer conspiração humana. Então, assim, olha a responsabilidade humana diante da soberania divina. Curiosamente, o Salmo 2 não termina com o registro do derramamento imediato da ira de Deus sobre os impenitentes. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana e indicando qual deve ser a reação sensata por parte dos homens diante da soberania do Senhor. Nesse sentido,
O salmista pontua 5 recomendações que fazem daqueles que as obedecem bem-aventurados. São elas: sedes prudentes, deixai-vos advertir, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não irrite e pereçais no caminho. Uma expressão que se refere a um ato que simboliza submissão e fidelidade. Essas recomendações expressam a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, aqueles que se refugiam nele são bem-aventurados. Contudo, a justiça de Deus não deixará e pecamidades humanas punir. Na verdade, adverte o salmista no Salmo 2: dentro de pouco tempo, a ira do Senhor se acenderá. Quando o dia do juízo de Deus chegar, ninguém poderá escapar. Está lá no Apocalipse, capítulo 6, versículo de 16 a 17. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém.